Olá pessoal, eu sou o professor Isvaldo e vamos começar a primeira aulinha aqui do curso de Cinemática. Bom pessoal, a ideia desse curso é fazer algumas aulas teóricas, mas muitas aulas sobre aplicação, começando aqui sobre cinemática. Então vocês vão ter essa aula, depois teremos várias aulas de aplicação, que é o que faz o aluno realmente aprender. Então, bom, a cinemática é a área da física, é a primeira área da física, por assim dizer, porque geralmente quando a gente vai começar os cursos, a gente começa pela parte do estudo do movimento. Então, a cinemática, ela vai estudar o movimento dos corpos. E para iniciar o estudo do movimento dos corpos, primeiro a gente precisa entender alguns conceitos. Esse primeiro conceito que vamos ver aqui são os referenciais ou referencial. Bom, o que é um referencial? Na física, o referencial é um corpo, um conjunto de corpos, em relação ao qual são definidas as posições de outros corpos. Então, por exemplo, quando eu digo que a Lua está se movendo, eu tenho que dizer que a Lua está se movendo em relação a alguma outra coisa, porque tudo vai estar se movendo em relação a outra coisa. Então, por exemplo, nesse desenho que eu fiz, esse desenho simples aqui, a gente tem uma simplificação da Terra e a Lua aqui, né? A órbita elíptica da Lua. Então, no momento 1, a Lua está nessa posição aqui, uma posição aleatória que eu escolhi. Mas no momento 2, a Lua ela se moveu em relação à Terra. Então, nesse caso, a Terra é o referencial do movimento e a Lua está se movendo em relação à Terra. Vão haver problemas que a gente vai dizer que um carro se moveu de um ponto A até um ponto B. Mas se moveu de um ponto A até um ponto B em relação a quê? Aí, geralmente, a gente vai usar um plano cartesiano, né? Porque quando eu tenho um plano cartesiano, eu posso enumerar a distância em uma dos eixos desse plano cartesiano. Então, o carro ou o objeto vai se mover ao longo daquele plano. Aquele plano que tem origem no ponto, geralmente, no ponto zero. Sabendo agora o que é um referencial, a gente parte para instante em intervalo de tempo. Bom, instante em intervalo de tempo. Como é que a gente vai trabalhar isso daqui? Veja só. No nosso primeiro exemplo, a Lua ela se moveu. Ela se moveu em relação à Terra. Só que para fazer esse movimento, levou ela a um determinado tempo, né? Então, se eu disser que no momento 1 eu pegar um cronômetro e marcar que o tempo inicial é t igual a 0, ora, eu tenho um ponto de partida, que eu vou chamar de t0. Eu tenho um instante zero, é o instante que o movimento vai começar. Claro que se eu tiver outros referenciais, esse t0, vamos supor que eu esteja aqui levando em conta a minha posição na Terra. Então eu estou gravando esse vídeo, ele é 2 horas da tarde. Então eu poderia dizer também que esse t é igual a 2 horas. 2 horas da tarde foi quando eu comecei, é o t0, é o t inicial, que é quando eu começo a medir o movimento. Ora, já esse t2 é a continuação do movimento. A Lua percorreu uma determinada distância nesse tempo. Eu posso dizer, por exemplo, que esse tempo final, ou t2, pode ser daqui a 3 horas. Então, se aqui era 2 horas da tarde, aqui seria igual a 5 horas da tarde. Então, eu posso tanto escrever assim, porque eu usei o referencial, que eu comecei no meu relógio era 2 horas, e nesse outro momento, no segundo momento, o relógio marcava 5 horas. Mas eu poderia fazer assim, ó. O t inicial é 0. E aqui a posição da Lua depois de 3 horas. Então, o t final seria 3 horas. E como é que eu calcularia, então, o intervalo de tempo partindo dessa afirmação? Bom, o intervalo de tempo ele vai ser calculado de uma maneira simples. Ele é a variação do tempo, ele é o ΔT. E esse ΔT nada mais é do que o tempo final menos o tempo inicial. E ΔT, nesse exemplo daqui, seria o seguinte, ó, ΔT igual a o tempo final seria 3 horas, menos o tempo inicial, que seria 0. Então, o tempo que levou
a Terra para fazer, a Lua para fazer esse movimento foi 3 horas menos 0 horas igual a 3 horas. Ou melhor, se eu usasse o exemplo anterior, como é que ficaria? Bom, se eu usasse o exemplo anterior, eu teria algo mais ou menos assim. Eu fiz ΔT, o T final era 5 horas e o T inicial era 2 horas. Então, o ΔT também seria igual a 3 horas, já que 5 menos 2 é igual a 3. Isso daqui está relacionado ao instante de tempo, que é o tempo que eu estou analisando do movimento, e a variação do tempo, ok? Sabendo agora ΔT, a gente vai saber movimento e repouso. Movimento e repouso é quase que intuitivo. Por quê? Ora, movimento é quando um corpo está em movimento, está se mexendo, está se deslocando em relação a um determinado ponto. E o repouso é quando esse corpo não está se mexendo em relação a outro ponto. Mas pode ser também quando um corpo A e um corpo B têm a mesma velocidade. Então vamos supor, eu estou bem aqui, ó. Eu estou bem aqui. E minha velocidade é igual a zero. Bom, estou aqui, minha velocidade é igual a zero. Passa aqui, ó, um corpo B com velocidade igual a 2 metros por segundo. Ora, se esse corpo tem velocidade de 2 metros por segundo, então ele está em movimento em relação a A. Mas aí pode acontecer o seguinte, ó. Eu posso supor que isso aqui tudo são carros. Então tem um carro aqui que está parado no... Esse carro aqui vai estar parado no acostamento, então ele não está se movendo, está parado. Esse corpo B, ele pode ser um carro que está se movendo bem devagarzinho, né, a 2 metros por segundo. Então é um corpo B que está se movendo a 2 metros por segundo. A gente pode imaginar que seja um engarrafamento, talvez. E pode ter um corpo B ainda, um corpo C, perdão. Esse corpo C, ele está bem aqui, ó. Esse corpo C, ele tem a velocidade igual a 2 metros por segundo. Ora, esse corpo tendo a velocidade de 2 metros por segundo, ele está em movimento em relação a A e não está em movimento em relação a B, porque eles têm a mesma velocidade. Então, se eles têm a mesma velocidade, não vai ter uma variação de distância entre eles, considerando que eles estejam andando em linha reta. Então, o conceito de movimento e repouso passa daí, né? Porque o movimento ele vai estar relacionado a um determinado ponto, a um determinado referencial. B e C, eles, apesar de estar se movendo, mas em relação a eles próprios, não tem uma variação de distância, porque eles se movem na mesma velocidade. Aí, supondo, claro, que eles estão no mesmo sentido de direção, não vai ter um deslocamento ali entre eles. Então, eles vão estar em repouso entre si. Isso é o que a gente vai chamar depois de velocidade relativa. A gente vai estudar em velocidade relativa, aliás. Mas por enquanto, basta saber esses conceitos, né? Que movimento é quando um corpo se move em relação ao outro. Se tivesse um corpo ainda D que se movesse aqui, ó, a uma velocidade de 4 metros por segundo, esse corpo estaria em movimento a todos os outros, porque ele estaria vamos supor que estejam todos numa reta, ele estaria se distanciando dos outros corpos. Então ele está em movimento em relação a todos. Então, isso aqui, partimos aqui do movimento e repouso, aí chegamos aqui na trajetória. Bom, vocês concordam que no primeiro exemplo ali que eu dei, é um exemplo muito fácil de ver que tem um movimento. A trajetória nada mais é do que esse cálculo do movimento. E todo cálculo de movimento, ele pode ser estabelecido por uma trajetória num plano cartesiano. Então eu posso fazer um plano cartesiano assim, desses mais simples. Aí eu posso dizer que esse eixo aqui se refere ao deslocamento. Então eu posso botar aqui como sendo um ΔX ou um ΔS, que geralmente a gente usa ΔS, né, que é space. E aqui eu posso ter minha variação de tempo, né? Aqui é o meu tempo. Então eu posso botar, não precisa nem botar o T, porque o T é só dizer que está variando. Tem o tempo e a distância, vejam só. Aí eu posso dizer que eu tenho um corpo que faz essa seguinte trajetória aqui, ó. Ele está nesse ponto
e ele faz essa trajetória aqui, ó. Aí o que é que acontece? Eu estou dizendo, na verdade, que eu tenho um corpo que saiu desse ponto, vamos supor que isso aqui seja 1 metro, e chegou a 5 metros. Isso daqui, ó, vamos supor que aqui é o eixo zero, a parte zero, né? Então ele saiu disso aqui em 1 segundo e chegou aqui em 6 segundos. Ora, pois, eu consegui estabelecer aqui uma relação. Não foi? Ó, eu tenho uma trajetória, que é esse movimento que o corpo faz, e essa trajetória eu consigo estabelecer uma relação de espaço e tempo. Porque, veja, à medida que ele percorre uma certa distância, aumenta-se o tempo. Então, já estou vendo onde é que isso aqui vai dar. Isso aqui vai me dar uma fórmula. Veja, isso daqui é trajetória. Essa trajetória vai servir para calcular a rapidez média, ou melhor, a velocidade média do deslocamento. Quando a gente vai calcular a velocidade média, a gente traça algo mais ou menos assim, ó. Uma linha reta aqui, o que essa linha reta vai me dizer? Ela vai me dizer o, a velocidade, ou seja, a ligeireza ou a rapidez que levou para sair desse ponto a esse ponto. E como eu estou tratando números aqui, eu não preciso considerar esses pontos aqui onde vai variando, né? Eu não preciso considerar isso. Não preciso. Lembrando sempre aqui que, vejam, aqui esse movimento é um movimento peculiar, se você for parar para analisar, né? Veja, a distância está aumentando e às vezes o tempo não está subindo na mesma velocidade. O tempo às vezes vai muito, então aqui é que a velocidade está variando nesses pontos, né? Porque veja, para chegar desse ponto até esse ponto ele vai muito rápido, mas para esse ponto aqui, não, perdão, para esse desse ponto, eu vou pegar aqui a lunetinha para mais fácil. Daqui para cá, veja que o tempo subiu, mas a distância não foi tanto, né? Se o tempo subiu e a distância não foi tanto, ele demorou mais para chegar. Ele levou um certo tempo e andou pouco. Agora, daqui para cá, veja que o tempo ele permanece na mesma linha. Daqui para cá, o tempo permanece na mesma linha, né? Mas a distância aumentou. Então, nessa parte aqui, a velocidade ele foi maior. Quando eu pego todos esses pontos aqui e coloco na fórmula, o que vai me dar? Vai me dar a velocidade média. Ele vai equilibrar os pontos onde a velocidade era menor, onde a velocidade era menor e onde a velocidade era maior, vai equilibrar todos e me dar a velocidade média. E essa velocidade média ela é facilmente vista nesse gráfico. Bom, a velocidade média vai ser, ó, acredito até que eu coloquei mais para cá, rapidez média, perfeito, ó. Rapidez média e velocidade média é basicamente o mesmo conceito. Vai ser esse aqui, ó. Vai ser a variação da velocidade. Então, vou botar aqui a velocidade como um vetor, né? Importante. Igual a... Agora, vejam. Aqui eu tenho tempo e espaço. Então, eu vou escrever assim, ó. Se eu tenho um tempo final, um tempo inicial, um espaço final, um espaço inicial, então vai ser a variação do espaço pela variação do tempo. E aí você poderia pegar aqui, ó. Eu tenho esse ponto até aqui. Esse ponto até aqui, não ficou exatamente retinho. Esse ponto até aqui, ó. E esse ponto até aqui. Então, aqui eu teria algo assim, ó, mais ou menos assim. Eu faria essa igualdade, aí o espaço final seria 5 menos o espaço inicial 1. Então, isso aqui, ó, lembrando sempre, metros sobre. O ΔT seria o tempo final, que é 6 menos 1. Isso aqui em segundos. E eu teria que a velocidade média seria igual a 5 menos 1, 4. 6 menos 1, 5 segundos. 4 quintos de segundo. Posso dividir, né? Posso fazer essa divisão. Quando eu faço a divisão, o que vai me dizer? 4, 40 sobre se 40 dividido para 5 é 8. Então 4 vai ser 0,8. Aí metro e segundo continua dividindo. Então é metro por segundo, que é a velocidade média. É uma das unidades. Então, isso daqui é a minha rapidez média nessa trajetória aqui que eu exemplifiquei.
que é uma historinha besta e facinho, coisa besta demais. Então vou até pagar aqui esse tópico rapidez média. Então vamos lá. Obviamente que se você viu que isso daqui é a variação de tempo, isso aqui é a variação de espaço, né? O que eu tenho? Se eu sei que eu percorri a distância total é 5 metros e eu saio da posição 1 metro, então o delta vai ser 4. Exato, 4 metros. E aqui é a minha velocidade média. Aí algumas informações importantes que a gente tem que se ater sempre quando vai tratar de velocidade média. Isso aqui não pode errar. Que é, primeiro, a velocidade ela é uma grandeza vetorial. Por que ela é vetorial? Porque ela possui módulo, direção e sentido. O que é tudo isso? Módulo, direção e sentido. Bom, olhando para esse microcosmo aqui desse exemplo, o módulo seria esse daqui, ó. Digamos que é a intensidade, algumas pessoas chamam de intensidade, seria o número bruto. Então, o módulo é 0,8. A direção e o sentido estão relacionados a isso daqui, ó, porque a velocidade ela precisa ter uma direção. Eu preciso saber para onde a velocidade está apontando e para qual sentido. Porque num exemplo desse aqui é até besta, né? Mas vamos supor que fosse aqui, ó. Acabei de falar sobre os referenciais, né? Então, eu tenho esse corpo e esse corpo. Eu posso dizer que os dois têm a mesma velocidade, né? 2 metros por segundo e 2 metros por segundo. Beleza, os dois têm a mesma velocidade. Então você aprendeu que se as duas têm a mesma velocidade, elas não têm movimento entre si, né? Então elas estão em repouso entre si. Mas se eu disser que uma está se movendo para cá e a outra está se movendo para lá, é óbvio que elas vão estar em movimento entre si. Porque elas não estão na mesma direção. Por isso que quando analisamos velocidade, não só velocidade, né? Força também tem uma direção e sentido. Então, a gente precisa se ater na verdade, a gente precisa ter uma interpretação do que está acontecendo, não é só o número cru. Por isso que velocidade ela tem modo, direção e sentido. É diferente, porém, de temperatura, né? Porque se eu digo que no meu quarto a temperatura é igual a 40 graus, eu não preciso de mais informações para complementar isso daqui. Isso daqui, ela não precisa complementar isso aqui. 40 graus está em 40 graus no quarto todo, não vou precisar de um complemento. Então aqui está de boa. Agora, velocidade, força, momento, tudo isso aí vai precisar saber que é um vetor. E é importante também porque, bom, pode ter casos assim, ó. Eu posso representar, por exemplo, isso aqui pode ser uma velocidade de alguma coisa, de algum corpo. Isso daqui pode ser outra velocidade. E aí eu posso querer fazer alguma coisa com relação a essas duas velocidades, essa V1 e essa V2. Algumas coisas que geralmente requer que você use, você saiba um pouco ali de trigonometria. Então, é importante saber a diferença de uma grandeza vetorial e de uma grandeza escalar, né? A temperatura é uma grandeza escalar, só que a velocidade não é. E isso aqui vai ser importante para o futuro. Outra coisa importante são as unidades de medidas. A gente tem duas unidades de medidas, que são metro por segundo. Então, eu vou até especificar aqui, que eu não tinha colocado, né? Unidade de medida. Unidade de medida, a gente tem duas principais aqui, que é no SI, né? No caso, a gente tem que considerar o SI, que é o metro por segundo, e o quilômetro por hora. Então, se eu tiver, por exemplo, 72 km por hora e pedir para transformar em metros por segundo, o que vai acontecer aqui? Bom, aí eu tenho que me atentar, né? Tenho que me atentar ao seguinte: tem um 72 que é a minha grandeza, mas eu tenho uma unidade de medida. Bom, 1 km equivale a 1000 metros, né? Lembrando que aqui é metro por segundo, então eu teria que transformar esse quilômetro em metro e teria que transformar a hora em segundos, exatamente. Tem que fazer isso aí. Então, 1 km tem 1000 metros. Então, eu escrevo 1000 metros. E uma hora vai ser... Uma hora tem 60 minutos. Cada minuto tem 60 segundos. Então, aqui seria... Para transformar... 60 vezes 60.
Ora, eu sei que 72 vezes 1000 metros vai ser igual, sobre, perdão, 60 vezes 60, 3.600. Aí eu posso cortar aqui, cortar aqui, cortar aqui, cortar aqui. Eu fico com 720 dividido para 36. 720 dividido para 36 metros por segundo vai ser 20, né? Quando eu multiplicar os 2 aqui, vai dar 72 e o zero vai sobrar, né? 72 dividido por 86 é 2 e o zero 20. Então, isso aqui seria 20 metros por segundo. Aí você pode ser esperto e reparar, né? Bom, eu tenho uma relação aqui entre esses aqui. É uma relação de 72. Vejam só a relação de 1000 para 3.600, né? 1000 para 3.600 é a mesma coisa que eu escrevi aqui, 1000 vezes 1 sobre 3,6, né? Se eu dividir em cima por 1000 embaixo por 1000 vai dar 1 sobre 3,6. Aí o que acontece? A relação é o seguinte, se eu quiser passar, lembrando que isso aqui está em quilômetros para metro por segundo, né? Então se eu quiser passar de km para metro por segundo, perdão. Se eu quiser passar de quilômetro por hora para metro por segundo, eu vou fazer essa divisão. Eu vou dividir por 3,6. Então, se para fazer de quilômetro por hora para metro por segundo eu divido por 3,6, então o contrário também é verdadeiro. Exato, então para fazer de metro por segundo para quilômetro por hora, eu vou multiplicar por 3,6. É o que você precisa saber nessa primeira aula. Agora já pode começar a praticar questões sobre velocidade média. É isso, pessoal. Fique por aqui. Até a próxima.